Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 8, os versículos 32 a 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem, eu tomo esse texto nessa oportunidade, porque nós estamos vivendo exatamente a chamada Semana da Pátria, já que o dia 7 de setembro, no feriado, se comemora a data da independência do Brasil do jugo de Portugal. Então, essa é uma semana cidadã para refletirmos a respeito da importância da pátria, da nação, da nossa participação no contexto da nossa existência aqui no país em que vivemos. E quero tirar daqui algumas lições para a nossa vida prática. Todos nós conhecemos a história, que o Brasil era um país colônia de Portugal. Uma vez que os portugueses chegaram aqui em primeiro lugar e tomaram conta do nosso país. É verdade que séculos depois, Dom Pedro I deu o grito de independência, separando o Brasil de Portugal. Foi um grito que, na verdade, determinou a independência política em relação ao governo de Portugal. Foi algo bom para o Brasil, porque deixou de ser colônia e passou a pátria, teoricamente, livre. E claro que o Brasil não foi completamente livre naquele dia e nem o é hoje, porque há muita dependência hoje de capital externo, da política externa, e na verdade é uma nação que ainda se sente escravizada por muitas situações. Se houve uma independência de governo, juridicamente falando, uma independência em termos políticos, mas nós temos muito que caminhar para dizer que somos de fato uma pátria livre. Bem, a lição que nós temos aqui é que viver no estado de escravidão, servindo a outro povo, não é algo bom. O povo de Deus do passado teve experiências nessa área e o próprio Deus se encarregou de ser o libertador do seu povo. Como, por exemplo, quando o povo de Deus, no Egito, viveu um longo período de 400 anos de escravidão, servindo a Faraó, servindo ao Egito. Mas num belo dia, a palavra diz que Deus desceu e comissionou um homem chamado Moisés para que liderasse, para que comandasse a libertação de Israel da terra do Egito. Foi uma longa jornada, uma longa caminhada, mas um dia Israel cruzou a fronteira e entrou na terra prometida e passou a ser de fato uma nação livre de qualquer forma de escravidão. Israel viveu séculos depois uma outra experiência de cativeiro, quando, pecando contra Deus, como nação, foi levado para a Babilônia e ali viveu longos 70 anos sob um domínio estrangeiro, escravizados. Mas um belo dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Então todo o povo começou a se jubilar, a tocar suas harpas, porque havia um decreto do imperador liberando todos os escravos que existiam em Babilônia para voltarem aos seus países de origem. Mais uma vez Israel conheceu o que é escravidão e desfrutou do que é liberdade. Passou a conhecer na prática o que é liberdade. Quando Jesus veio ao mundo, ele falou a essa nação, que se julgava uma nação livre, independente, já não estavam mais no cativeiro em Babilônia,
não estava mais no Egito, é verdade que estava sob o jugo do governo romano. Mas quando Jesus dirigiu aquele povo, falando de um tipo de escravidão, de um tipo de opressão que eles viviam, eles se insurgiram contra aquela colocação do Senhor Jesus, dizendo que nós nunca servimos a ninguém, não somos escravos de ninguém. Aí Jesus coloca a seguinte situação: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Você não é de fato um cidadão livre, uma cidadã livre se algum vício te domina, se alguma situação na vida te oprime, se você não consegue se libertar de situações que você gostaria de viver diferente, você não consegue viver. Então, o que Jesus está dizendo, você, de certa forma, é um servo do pecado, é um escravo de situações e precisa urgentemente de uma libertação. Então o Senhor coloca aqui: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade libertadora é o próprio Cristo. Essa verdade libertadora é a palavra de Deus. Essa verdade libertadora é o santo evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para salvar, para libertar todo aquele que crê. É evidente quando Jesus fala, conhecereis a verdade, não é apenas um conhecimento intelectual. Ele está vivendo de uma experiência pessoal, o dia a dia, você conhecer a verdade na prática, na sua experiência do dia a dia. E é um conhecimento progressivo, ele tem começo, tem meio e tem fim. Cada vez mais a pessoa vai se libertando de toda opressão, de todo jugo do pecado, toda força maligna, porque a verdade vai libertando, dando bom senso, entendimento, compreensão, que Deus te criou não para ser escravo de nada e de ninguém, mas para ser um cidadão livre. Aproveitemos essa Semana da Pátria, quando se comemora a independência, para fazermos uma reflexão a respeito de nós mesmos. Se não estamos, de certa forma, sendo escravizados de alguma tecnologia, de algum falso Deus que existe por aí, de alguma situação de negócio que nos prende, que nos amarra, que nos oprime. Jesus veio para trazer libertação plena, completa, em todas as áreas da vida. E é exatamente por isso que ele disse mais na frente um pouco: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus quer dar a mim e a você no dia a dia é uma sensação, um gozo, uma paz interior, uma certeza de que você não está oprimido por nada e por situação nenhuma dessa vida. Você tem que ser um cidadão livre, uma pessoa feliz, não cheio de amarras, situações te prendendo daqui e dali. Jesus quer e Ele tem poder de fazer com você o que Deus fez no passado. Foi lá, desbancou o faraó, arrebentou aquele império e tirou o seu povo daquela pátria opressora. Assim como Ele fez também em relação à Babilônia. Deus levanta um imperador que compreensivelmente entende que era tempo de acabar com a escravidão naquele país e libera o povo de Deus para voltar à sua pátria. Deus quer que você volte a sorrir, a viver, a cantar, que seja livre de toda forma de pecado ou de opressão, que de fato você se sinta uma pessoa que possa correr a carreira proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aproveite a oportunidade, procure conhecer mais essa verdade na sua experiência do dia a dia e, sobretudo, olhe para Jesus, porque Ele sim é o grande libertador da humanidade. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé.